Chegou o Novo PAC, o maior programa de investimento do país. O Novo PAC é o nosso PAC. O Novo PAC é emprego, renda e qualidade de vida para nossa gente. É mais verde, é mais forte, é do sul ao norte, é do nosso Brasil. É hora de arregaçar as mangas e construir o Brasil que nós queremos. Com o Novo PAC, todos os brasileiros dos 26 estados do país e do Distrito Federal terão mais oportunidades. Com desenvolvimento, justiça social, redução de desigualdades e fortalecimento da economia. A partir de agora, você vai ver obras em todos os cantos do país. Ações que levam dignidade e progresso a todas as regiões. Melhorias que transformam a vida da nossa população. São mais de 12 mil obras, gerando cerca de 4 milhões de empregos. Para fazer tudo isso, o Novo PAC vai investir 1,7 trilhão em todo o território brasileiro. Um trabalho grandioso feito com a União e a parceria do governo federal com estados e municípios, setor privado e movimentos sociais. Serão 9 áreas de atuação que colocam o Brasil na rota do desenvolvimento econômico e sustentável, transformando as cidades, preservando a natureza e impulsionando o país. O Novo PAC amplia os caminhos que conectam nossas cidades e o Brasil com o mundo. Universaliza o acesso à internet e permite o avanço de novas tecnologias. O Novo PAC investe na infraestrutura social e na garantia dos serviços básicos para todos. O Novo PAC é fonte de energia limpa e de energia que fomenta a nossa economia. Saiba mais sobre cada área de investimento do Novo PAC e veja de perto quais as obras e ações que estão acontecendo na sua região, no seu estado, no seu município. Acesse gov.br/Novo PAC e vamos juntos ver o melhor do Brasil acontecer. É mais verde, é mais forte, é do sul ao norte, é do nosso Brasil. O Novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tudo bom, minha gente? Beleza? Eu sou o Dilamar Paulo, sou aqui da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho 2 convidados novos aqui, que são a primeira vez que se apresentam aqui no nosso canal. O Diogo Correia e a Mônica Fácio. E hoje nós vamos falar aqui sobre a PEC 32. Essa PEC 32 está dando nos nervos de muitas pessoas e já vem correndo com essa história desde 2021. Bem, e para me ajudar a desmistificar essa questão dessa PEC, né? Eu trouxe aqui comigo o Diogo Correia e a Mônica Fácio, que vão assim me ajudar a falar sobre essa PEC, o que ela traz, o que ela pode fazer com o cidadão comum, como ela vai interferir na vida das pessoas. Bom, sem demais delongas, eu vou pedir para meus convidados se apresentarem primeiro aqui, né? Primeiro, não sei, pode começar primeiro as damas, né? Pode ser, Mônica? Se apresentando aí para o nosso público. Boa noite, Dilamar. Boa noite, Diogo. Boa noite aqueles e aquelas que estão nos acompanhando agora de forma ao vivo, mas aqueles e aquelas que vão depois poder também estar partilhando aí desse debate, dessa reflexão e dessa construção de fazer tão necessária a esses tempos. Eu fico pensando muito de que parece que a gente luta e a gente sempre volta, né, para o mesmo ponto de partida, que é a defesa dos serviços públicos de qualidade, que é a defesa do acesso aos bens e serviços públicos em igualdade de condição para a parcela da população que segue silenciada, que segue em situação de vulnerabilidade. Nós estamos falando de um país que ele não é desigual, nós estamos falando de um país que é escandalosamente desigual. E quando tu pede para que eu me apresente, eu estava aqui já compartilhando a nossa live nas redes. Ontem eu recebi duas mensagens uma pelo Facebook e outra pelo Instagram, que eu fiquei pensando muito que como a nossa trajetória de vida, parece que ela já está escrita assim, a partir da tua personalidade, das tuas intenções, da tua identidade. Uma primeira mensagem que eu recebi no Facebook foi de uma colega minha do 5º ano do ensino fundamental. E aí eu custei assim, a reconhecer ela, né? Porque, enfim, tá uma mulher, imagina, 5º ano, tinha 10, 11 anos, né?
e ela é uma mulher hoje, e ela escreveu assim: ai, Mônica, que bacana poder te encontrar aqui. Lembro de ti sempre com muito bom humor, sempre risonha e defendendo as pessoas mais pobres. E botou que. E aí uma outra também postou uma foto, todo mundo meio assim, né? Uma cara, eu rindo e abraçando as pessoas que estavam ao redor. E aí e com isso eu me apresento, assim, eu acho que um pouco desse início de apresentação é falar que a gente tem essa construção, essa trajetória que não é de hoje, com bom humor, com felicidade, com amorosidade, segue abraçando as pautas que são necessárias, não só para mim, para o Diogo, que somos servidores públicos nesse momento, debatendo a PEC 32, mas abraçando e sendo solidário com aqueles e com aquelas que ainda não conseguem compreender as reais necessidades das políticas públicas na sua vida. Então, eu sou professora concursada aqui no município de Taquara há mais de 20 anos, tenho 40 horas de concurso. Hoje atuo no atendimento educacional especializado, que trabalho com crianças com deficiência, crianças, adolescentes e adultos, né, porque é uma escola de ensino médio, com deficiência, com necessidades educativas especiais. Uma pauta também que é extremamente importante e que foi não só sucateada, mas foi praticamente exterminada no desgoverno, que felizmente nós conseguimos retirar da cadeira da presidência da República, e hoje a gente volta, né, com essa força e essa intenção, com o Plano Viver Sem Limites 2 sendo apresentado e o Plano Viver Sem Limite 1 sendo reestruturado. E com isso dizer que a gente precisa, assim, no início agora estou mostrando esse vídeo, né, do governo federal, do PAC, do novo PAC. A gente precisa, sim, apoiar as ações afirmativas do governo federal desta forma que nós estamos fazendo, né? Trabalhando na ponta, como eu e o Diogo, servidores públicos que somos, e hoje a gente vai estar falando um pouco disso, mas também atuando na militância, na academia, na reflexão mais profunda sobre as transformações sociais necessárias. E aí, com isso, eu sigo me apresentando. Sou filósofa, sou psicopedagoga, sou mestre em desenvolvimento regional, fui vereadora aqui no município de Taquara, fui candidata a deputada estadual também aqui na nossa região, com uma votação muito expressiva, e que aproveito aí a tua audiência para agradecer ao município de Parobé, a cada um e cada uma que confiou o seu voto em mim e que segue me mandando mensagens e que segue caminhando ao nosso lado na construção de uma sociedade que realmente é justa e fraterna. E a gente acredita muito nisso, assim, porque para além de toda a nossa militância, de toda a nossa construção, eu, pelo menos, sou freiriana. E o Paulo Freire, ele dizia o seguinte, é algo que me atravessa muito, que nós somos... Ele falava, né, eu sou intelectual, eu não sou intelectual, eu sou uma pessoa, né, uma humana, um ser humano, que acredito e luto por justiça social antes da caridade e da solidariedade. Então, acho que é um pouco disso que a gente quer trazer aqui, a luta por justiça social, justiça pela nossa gente. Obrigada, Dilamar, por né, disponibilizar esse espaço aí. E já me estendi, né, muito nessa apresentação, um pouco apresentação, um pouco reflexão, né? Mas obrigada pelo espaço. Por favor. Diogo, é contigo a bola, Diogo. Bom, boa noite a todos e todas. Agradecer primeiro aqui para o Dilamar pelo espaço e também pela resistência de colocar um canal à disposição para as pautas progressistas, né? Porque o outro lado de lá tem um arsenal grandioso, né? E a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha aqui e o Parobé Red tá de parabéns aí, construindo espaço, né? Para a gente poder colocar nossas pautas também. Bom, meu nome é Diogo, sou esposo da Cristiane Pandolfo, pai do Vitor e do João, e sou servidor público da Justiça do Trabalho, trabalho aqui em Taquara, e atualmente estou diretor do Sintrajuf, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal aqui do Rio Grande do Sul. Minha formação acadêmica é bacharel em Direito e também
fui colega da Mônica lá no mestrado em desenvolvimento regional, na FACAT. Estamos aí para dar uma conversada e novamente agradecendo o espaço. Legal. Eu aqui não vou me apresentar, mas eu quero falar algumas coisas aqui sobre essa live, sobre como é que nós vamos proceder aqui. Nossa ideia aqui é fazer uma conversa muito informal sobre essa PEC 32. E eu já quero dizer, Mônica, já quero dizer, Diogo, que nós vamos passar essa live também, vai ser transmitida no canal Mídia Livre, né, no canal MRT Movimento para Renda para Todos e no canal Esperança Brasil. Quer dizer, vai estar estreando nas próximas semanas essa mesma live em vários lugares diferentes. Isso para tentar levar, né, a nossa ideia, para tentar levar a nossa maneira de ser e de pensar, né, para vários cantos do Brasil. E vocês podem ter certeza que essa live vai ser bem divulgada, né, no decorrer das semanas. Bom, dou as boas-vindas para o pessoal que está com a gente na live. Vou dizer assim, aqui o chat está ativo e nós vamos aqui falar do que for perguntado no chat. Eu estou vendo aqui, lá mais cedo, a dona Eulália, que é da nossa colega aqui de Parobé, entrou e já deixou um emoji aqui para nós. O Arquivo X, que é um canal parceiro nosso aqui de Parobé, também já passou por aqui. A Janaína Reis, né, já deixou seu boa noite. E a Adriana Jäger também está por aqui, né? E vocês podem assim, fazer perguntas, que nós vamos botar essas perguntas, né, aqui para o pessoal responder, né? Ou para quiser contribuir com alguma ideia, alguma coisa, né? Nós estamos aqui para esclarecer. Bom, eu vou fazer, então, a primeira pergunta, aí eu não sei quem vai se habilitar para nós iniciar esse assunto, né? E dizer assim, por que da PEC 32? Né? Onde é que ela nasceu, por quê, e o que levou, digamos, a um deputado redigir essa PEC, e se isso tem alguma coisa a ver com essa uberização da nossa sociedade atual, né? De levar as pessoas a trabalhar sem nenhuma garantia, sem nada. E o que levou? O que vocês acham que levou alguém a criar essa PEC que vai lesar muito assim, né, o serviço público? Quem poderia começar com essa resposta? Pode ser Mônica? Ou... Pode sim, pode sim. Na realidade, a gente tem dito, né, Dilamar, que a PEC 32 é a cereja do bolo, né? Nós estamos vivenciando um projeto de retirada de direitos da população brasileira e, fundamentalmente, a retirada de direitos da população brasileira passa pelo sucateamento dos serviços públicos e pela exclusão das políticas públicas de equidade, que são aquelas políticas públicas que garantem o acesso aos bens e serviços públicos em igualdade de condição. Nós sabemos, eu falava na minha introdução, que não foi breve, de que nós vivemos num país que ele não é desigual, ele é escandalosamente desigual, porque o fosso que separa os mais pobres dos mais ricos, ele é gigantesco. Esse final de semana eu conversava com um casal de amigos e eu falava muito a respeito disso, né? Que os bilionários que nós falamos e que está sendo tão debatido aí na taxação dos super ricos, né, que o governo Lula tem apresentado, nós nem sabemos quem são. Nós não os conhecemos. Eles possivelmente nem moram no Brasil. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Contardo Caligares, aliás, Cornélio Castoriadis. Eu estava lendo Contardo agora, por isso. Cornélio Castoriadis, que é um filósofo contemporâneo grego, que ele fala das instituições imaginárias de poder, que são essas instituições que estão em algum lugar que articulam e mobilizam todas as nossas relações subjetivas e as nossas relações coletivas, mas que a gente não se dá conta e a gente não sabe quem são. Então, quando a gente fala da PEC 32, é impossível remeter a ela sem pensar na reforma trabalhista e sem pensar na reforma da Previdência. A reforma trabalhista já apresentava para nós, né, um escopo da terceirização fim, né, da possibilidade de terceirizar serviços fins.
A realidade que nós temos aqui na nossa cidade, em Taquara, que nós tínhamos aqui na cidade de Taquara, era a terceirização da educação infantil na educação. Né? O governo anterior, o governo Tito, num determinado momento, né, da sua trajetória, ele fez gestão compartilhada, não se utilizava o termo, né, terceirização, fez gestão compartilhada da educação infantil aqui no município de Taquara, como uma empresa privada. Então, o Fundeb mandava o recurso, que era um recurso federal, e esse recurso era repassado para essa instituição particular para ela gestar algumas escolas da educação infantil aqui no município. E, enfim, nós sabemos que Canela faz isso, nós sabemos que outros municípios fazem isso. Mas isso só é possível porque houve uma abertura na lei que diz, bom, os serviços de ponta podem ser terceirizados, podem ser privatizados, podem ser com gestão compartilhada. E aí a reforma trabalhista, nós sabemos o quanto que nós perdemos, assim, com ela, né? Não só a terceirização fim, o trabalho intermitente, enfim, uma série de retirada de direitos que eu ouvia muitos colegas, o Diogo possivelmente também ouvia, né? É direito adquirido, nenhum político é louco de mexer nisso. E realmente mexeram, né? Mexeram. Feio. E aí depois a reforma da Previdência, que autoriza, por exemplo, que aposentados voltem a contribuir, que aumenta o período de contribuição, que aumenta a idade, né, para poder se aposentar, enfim, uma série de outros elementos. E agora a reforma administrativa, com a falácia de que os serviços públicos e os servidores públicos é aquilo que onera a máquina pública, é aquilo que gasta. Mas uma reflexão que é muito importante ser feita aqui, né? Hoje, se o teu filho não tivesse educação pública, em que lugar que ele estaria estudando? Vamos pensar na pandemia. Se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, onde todos nós estaríamos agora? Né? Então, assim, muitas vidas foram salvas porque nós tínhamos servidores públicos, nós tínhamos um sistema de saúde pública que abraçou toda uma população e uma agenda de cuidado e proteção da nossa gente no pior momento sanitário, acho que a população brasileira e mundial viveu no último período. Então, Dilamar, é disso que se trata. Hoje, nós temos duas forças, uma que está no Congresso Nacional, eu digo Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, e o Senado, que são grupos do Centrão, que a gente muito ouviu falar, e que defendem interesses dessas pessoas que o Cornélio Castoria diz, né, diz que são as instituições imaginárias de poder, que são os super ricos, né, que são as pessoas que não necessitam de uma agenda pública, de políticas públicas para poder viver. Eu sempre faço um exemplo muito assim, ó. Se tu não trabalhasse um ano inteiro e se tu não recebesse um ano inteiro, tu conseguiria manter o teu padrão de vida? Essas pessoas podem não trabalhar gerações e gerações e gerações e gerações. Tem um TikTok que é muito interessante e que ele traz essa questão imagética e dessa narrativa, que é um cara que, de repente, algumas pessoas que estão nos assistindo e que um pouquinho vocês também conheçam, ele para carrões assim na rua e diz, cara, como é que faz para ter um carrão desse que tu tem? Carrão de milhões, assim. E aí o cara diz, isso é trabalho, não sei o quê, parará. Numa dessas entrevistas, ele para uma guria, super nova, assim, 19, 20 anos, e pergunta para ela, pai, posso fazer uma pergunta? Como eu faço para ter um carrão desses? Tipo, nem sei de qual o valor, tipo 300 milhões o carro, sei lá, nem sei o valor do carro. Muito caro o carro. Ela diz assim, eu sou herdeira. E aí ele fica meio sem, como assim? Né? Eu estava esperando uma resposta ao meu trabalho, coisa e tal. Ela diz, eu sou herdeira. Daí ele, é sério? Ela disse, sim.
Ele, tá, mas o que tu faz para fazer com que tu tenha esse carro? Eu valorizo muito o trabalho e aquilo que o meu avô, meu bisavô e meu pai conquistou. Então é disso que se trata. É disso que se trata. Quando a gente defende os bens e serviços públicos, quando a gente defende uma agenda de política pública, a gente está defendendo, e aí, né, tá essa dualidade, esse antagonismo que eu estava falando anteriormente, Sim. E um projeto de centrão que diz que a coisa pública, né, e os serviços públicos, os servidores públicos são aqueles que oneram, e que por isso que o Brasil não cresce, por isso que o Brasil não dá certo, e do outro lado, o governo Lula dizendo não, a gente tem que investir ainda mais nos serviços públicos, na política pública de equiparação de oportunidades, porque é isso que faz a engrenagem girar. Então nós temos essa medição de forças e claro que a gente sabe que o Arthur Lira, nesse momento, que ele está fazendo o seguinte, quer votar a taxação dos super ricos? Então eu vou botar em pauta a PEC 32, vamos ver quem é que tem mais força. E a gente sabe que o Congresso Nacional, a grande maioria, infelizmente, que lá está, defende nessas instituições imaginárias e defende os super ricos e defende essa agenda privatista. Eu acho que de introdução é isso, assim, mas a gente tem que ficar muito atento, né, nesse cenário e poder olhar para tudo isso e entender de que quando a gente fala que nós somos trabalhadores e defendemos a coisa pública, é porque realmente e efetivamente a gente depende dela. Escutando tu falar assim, na verdade passa um filme na cabeça de qualquer um, de tudo que a gente reviveu nesses últimos tempos, e agora tá toda essa questão aí do toma lá da cá, no Congresso, é a ameaça do Senado quanto ao STF, é o Lira ameaçando o Executivo, então o Brasil virou depois do bolsonarismo ainda tem uma parte ainda que ainda está aflorando, né, que é essa questão do toma lá da cá, se não me dá isso, não faço aquilo. Então isso aí, na verdade, ideologia passou longe desse tipo de coisa, né? Então para mim, sou meio ideológico, assim, é meio inadmissível. Mas só para comentar, nós estamos aqui com a Adriana já, que é de Igrejinha, que ela antes disse que era de Igrejinha. A Márcia Bones nos disse boa noite. O Claro Moraes disse boa noite, estou assistindo. Muito obrigado por estar assistindo com a gente. O Eliseu Braz aqui nos disse boa noite também. E com certeza é um emoji que não entrou aqui do Claro Moraes. Mas vamos seguir a nossa pauta aqui, Diogo. Essa questão da PEC 32, com a questão, assim, por exemplo, terceirização, essas coisas, como é que a gente ficaria se essa PEC vigorasse? Como é que ia funcionar? Como é que ia ser o funcionalismo público? Existia ainda algumas pessoas, ia ser um tomar lá da cá também? Como é que ia ser? Como é que tu imagina que seria isso? Bom, para assim dar colocar algumas coisas assim, acho que é importante, né? Essa PEC foi proposta pelo governo Bolsonaro em 2020, tá? E eu acho que a gente precisa deixar bem cristalino aqui para as pessoas que estão assistindo que essa proposta foi uma proposta derrotada nas eleições, né? Então a gente está tratando aqui de um projeto que foi desenterrado pelo Arthur Lira, né? Para verdadeiramente achacar o governo Lula, que já se manifestou, né, por meio de seus ministros, dizendo que ele é contra a reforma administrativa como ela está agora. Sim. Então isso sim isso precisa ficar bem claro. E a questão de que, por mais que a gente possa falar assim que teve uma resistência, a gente conseguiu lá em 2020, no meio da pandemia, né? Talvez as pessoas não vão se lembrar, mas a gente fez, né, diversas mobilizações para poder fazer esse movimento de esclarecimento da população sobre esses riscos da reforma administrativa, que é realmente um ataque ao serviço público, mas não só, mas contra toda a sociedade, né? E a gente conseguiu barrar naquele momento lá, muito por conta de alguns problemas também que o próprio presidente Bolsonaro enfrentou, que inclusive, né, teve que fazer barganha com o Centrão
por conta dos pedidos de impeachment que tinham contra ele lá, né? Os diversos crimes de responsabilidade que foram cometidos. E aí a gente já faz também um paralelo aqui sobre o que é a política, né? A política, naquele momento lá, estava sendo feita, esse toma lá da cá, estava sendo feito para manter um presidente que era, né, estava cometendo crimes diariamente, né? E hoje o que está se fazendo, né, o achaque é bem o que a Mônica pontuou, né? O governo está tentando colocar as suas pautas na ordem do dia, conseguiu aprovar antes mesmo de assumir, né, aquela PEC da transição ali. E depois, né, veio colocando a proposta da questão da reforma tributária, que conseguiu avançar. Não foi a melhor proposta, mas avançou. E isso que está sendo colocado, né? O toma lá da cá agora está sendo por pautas que são para o Brasil avançar, e o que vem do lado de lá é esse achaque com a reforma administrativa. E assim, tratando especificamente da terceirização, esse é um problema que já existe nos municípios, na União, nos estados, que já tem, né, bastante de terceirização no serviço público, e a gente, né, tem exemplos vários assim de como isso é prejudicial, né? Acaba não tendo a continuidade de serviço público. Geralmente são trabalhadores que são precarizados, né? A maioria dos servidores, das pessoas que são contratadas para ser terceirizados, eles são precarizados. Às vezes as empresas acabam não tendo ali a idoneidade, não pagam as questões trabalhistas, enfim, né? A gente vê isso rotineiramente acontecendo, e acaba as pessoas sendo, né, ficando à mercê dessa negociação, porque daí a terceirização acaba colocando um terceiro no meio entre o trabalhador e o serviço público, né? E traz todos esses problemas que é a não continuidade, a precarização do trabalho, né? E, assim, um dos pontos principais, que é a questão de não observar o interesse público, né? Porque a gente vem falando, né, quando a gente conversa sobre a importância do serviço público, é essa de ter essa preocupação com o interesse público, de que os serviços públicos precisam ser de qualidade, e que as pessoas sejam valorizadas para estar ali naquele serviço, né? Então, esse é um grande problema, assim, que pode acontecer se a terceirização, né, for ampliada, né? Hoje já acontece, né, esse problema. Sim. Agora, eu na verdade, eu assisti todos os vídeos lá da Mônica no Instagram, que ela foi colocando dia a dia, um por um lá e tal, e eu fui assistindo. E eu gostaria que ela aprofundasse um pouquinho mais, Mônica, nessa questão do impacto dessa PEC nas políticas sociais, assim, sabe? Eu tenho bem na memória o que tu falou no vídeo lá, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nesse tema, porque as políticas sociais hoje a gente está vendo o valor, a importância que ela tem, assim, com a volta do governo Lula, o que isso está impactando na sociedade, na vida das pessoas. Há poucos dias vimos aí que as casas, né, Minha Casa Minha Vida, para quem ganha Bolsa Família, foi de graça. Então são coisas assim que, se tu pensar, há 10 meses atrás era impossível, né? Hoje é possível. Por que é possível? É uma questão de dar atenção, uma questão de ter alguém puxando essas questões dessas políticas públicas? Essa é a minha pergunta, Mônica. Super importante essa tua questão, assim, porque o que trata especificamente essa PEC 32? Ela é uma proposta que vai alterar 27 dispositivos da Constituição Federal.
e vai introduzir 87 novos dispositivos, né? E aí, o que significa isso? Significa uma redução na ponta, uma redução nos serviços públicos, porque ela vai alterar todas as regras dos servidores públicos e vai modificar, olha o tamanho disso, ela vai modificar toda a questão da estrutura da administração pública, direta e indireta, de qualquer poder da União, dos estados e dos municípios. Então, ela é uma alteração vertical. Acho que isso é bem importante da gente falar aqui, né? O Diogo é um servidor público federal. Possivelmente vai ser o primeiro impactado. Eu sou uma servidora pública municipal. Você é a última, mas vou ser impactada. Por quê? Porque a gente viu com a reforma da previdenciária que os servidores públicos municipais diziam, não, isso é só lá, como se lá fosse muito distante, né? Sim. E aconteceu aqui também, né? Então, essa tua pergunta é muito importante, porque a abrangência dessa alteração nesses dispositivos da Constituição Federal vai alterar toda a estrutura dos serviços públicos. E principalmente no que, né? Na questão da memória e do trabalho público. Governos entram, governos saem. Quem permanece com a memória do serviço e com a tarefa do serviço é o servidor concursado, porque ele está efetivo. Então, ele não tem que, né, usando um palavreado mais senso comum, baixar a cabeça para o seu chefe imediato. Sim. Tem servidores públicos que não gostam do Lula, não votaram no Lula, e tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente vive no Estado Democrático de Direito. Mas o que os servidores eles têm que seguir? Eles têm que seguir, primeiro, a Constituição Federal, e segundo, as diretrizes do seu fazer, da sua instituição. Sem atravessamento político, de nenhuma forma, e de nenhum lugar. E a gente tem dois exemplos muito importantes, o Diogo também relata muito isso. Nós temos dois exemplos a nível nacional, que foi o servidor público que denunciou a questão da vacina, né, do superfaturamento da vacina, e disse, olha, não vou assinar isso. E denunciou, e por isso que a gente salvou tantas vidas, porque nós poderíamos ter tido um processo muito mais moroso se ele não tivesse se posicionado e dizendo, olha, eu não vou assinar. E a questão da entrada das joias aqui no Brasil, que os servidores dizem o seguinte, não, sem documentação não entra joias. Não, mas liga aqui, fala aqui com fulano. Não vou falar com ninguém, estou fazendo o meu trabalho e aqui não vai entrar. O que isso demonstra, né? Que os servidores, eles não têm compromisso com político, com partido, com, né, ideologias X, Y, Z. Não tem problema de ser filiado num partido, de defender ideologicamente, mas quando tu está prestando serviço, tu não está prestando serviço para um partido que é uma parte da população. Tu está prestando para a população. O teu compromisso é com a população brasileira. A partir da reforma administrativa, os gestores que estão nos espaços de poder e tomada de decisão, entenda-se, presidente, governador e prefeitos, num primeiro momento, que é o poder executivo, podem contratar até 10 anos os seus servidores. Então, uma queixa, Gilamar, que nós temos muito na cidade, que é o seguinte, botou o fulano de tal lá, que é parente não sei de quem, botou o ciclano lá, que nem entende nada daquilo lá, mas já fez campanha para o prefeito, do partido, isso vai se maximizar. Isso não vai mais ser o fulano de tal, vai ser vários fulanos de tais que vão assumir esses lugares e que não vão ter compromisso com a agenda pública, vão ter compromisso com aquela pessoa que colocou ele naquele lugar, que a gente sabe que acontece hoje, infelizmente, no Brasil. O bom seria que todos os servidores que estão na ponta atendendo fossem servidores públicos concursados, não é o caso. Sim. Então, uma das questões é isso, abre essa agenda para que os políticos, aqueles que estão nos cargos eletivos, apontem, né, os seus protegidos para ocuparem esses espaços.
E do outro lado, algo que a gente sofre muito, Dilamar, na educação, que é o seguinte: se nós tivéssemos todos os professores concursados atuando, não ocorreria o que acontece em todo ano letivo, início de ano letivo, que é o seguinte: ai, meu filho está há 2 meses sem aula de matemática porque não tem professor. Se escuta muito, né? Muito, muito. Em todos os municípios. Quem está me acompanhando aqui, em todos os municípios do Brasil, isso acontece. Por quê? Porque só pode contratar quando inicia o ano letivo. Aí tu contrata quando inicia o ano letivo, mas tem que fazer exames médicos, tem que fazer uma série, né, um trâmite que é barroco, né, enfim, que também acho que pode ser alterado, mas não é o caso agora, mas uma série que demora. Aí essa pessoa, esse professor de matemática, assume. Passa 2 meses, ele recebe uma proposta melhor, ou da rede privada de educação, ou passa num concurso lá numa cidade X, ou ganha um vale alimentação e um transporte lá na outra cidade, e sai. Por quê? Porque ele não tem, né, compromisso com aquele município. Ele tem compromisso com o fazer dele, mas ele também tem compromisso com os ganhos e com o sustento da família. Então, esses episódios que a gente vê, e, por exemplo, nos postos de saúde, porque não tem médico, não tem enfermeiro, é a mesma dinâmica, né? As pessoas permanecem nesse espaço, mas quando recebem uma proposta melhor ou quando passam no concurso, vão para outros. Então, a gente defende essa agenda de serviços públicos e de servidores públicos efetivos e concursados por 2 motivos específicos, né? E que são vários outros, mas esses 2 são muito importantes para nós, que é a memória dos serviços e que é o compromisso com a população brasileira e não com os governos que ocupam o espaço, né, de 4 em 4 anos, podendo ir para o processo de reeleição. Então, são 2 pontos que a gente acha extremamente importantes e que, com a reforma administrativa, infelizmente, deixam de existir. Pois é. Mônica, tu falando, Mônica, eu me lembro aqui, não, eu acho que já entrou mais ou menos no assunto que o Diogo ia tocar, Diogo, com os PowerPoint que tu pediu aqui. Quem sabe vamos rolar esse, Diogo, e tu faz uns comentários aqui. Isso, eu acho que esses exemplos ajudam a gente a ter mais próximo isso que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente comenta algumas coisas, por exemplo, principalmente quando é mais amplo, assim, né? Nos casos nacionais, a gente acha que não, é só, né? Não é aqui perto, né? Mas eu trouxe alguns exemplos de perto aqui, né? Mas antes, só para pontuar, assim, que a gente falou aqui no começo, né? Que o governo Lula é contra a reforma administrativa assim como está. E aí as pessoas podem perguntar, tá, mas por que se o projeto é do governo, por que o Lula não vai lá e retira esse projeto agora e acaba com ele? Isso, né, não pode acontecer isso, porque uma PEC, a partir do momento que ela começa a tramitar, ela já saiu do poder do governo, embora ele seja o autor, e o Congresso que define, né? Tem todo um trâmite lá que é feito. E um segundo problema é que PEC não é passível de veto, né? Sanção ou veto do presidente. Se ela foi aprovada ali em 2 turnos nas 2 casas, a sanção ocorre dentro do Congresso mesmo. Então, assim, só para exemplificar o quão perigoso é realmente essa ameaça, né? E aí, falando especificamente da questão da estabilidade do servidor público, né? Porque isso que a Mônica trouxe muito bem aqui é a questão da estabilidade, que as pessoas, no senso comum, às vezes, entendem como privilégio dos servidores públicos, né? Como se fosse algo que é dado ao servidor e que acaba, né, tendo um privilégio para ele. Mas a gente precisa deixar bem cristalino aqui que a estabilidade ela é uma proteção para o Estado e ao bem comum, né? Ela é uma questão que protege o Estado, né? Como os casos que a gente vai mostrar aqui, que vários exemplos, que se o servidor não tivesse a estabilidade ao seu lado ali, protegendo, ele poderia ter acabado cedendo à pressão tanto política quanto econômica, né? Então, são dois pontos muito importantes que a estabilidade forma esse lastro para fazer com que o servidor desempenhe a sua função
com impessoalidade, né? Independentemente se é o Diogo, se é a Mônica, se é o Joãozinho, é um servidor público que está ali e ele tem um compromisso direto com o Estado e com o seu órgão, né, que ele está vinculado. E não com A ou com B, ou com político A ou com político B, ou alguém que tem um poder econômico que pode vir e querer forçar alguma situação que seja legal, né? E aí faz com que essa estabilidade faz essa proteção para esse servidor, para que ele consiga desempenhar as funções dele. Bom, aqui, né, nessa primeira aqui, a questão das rachadinhas, né? Acho que esse é um dos mais conhecidos aqui no Brasil. E aí a gente, né, coloca aqui, e aqui, né, colocando assim, não é uma perseguição ou dizer que todos os servidores que são cargos em comissão são pessoas que são corruptas, enfim, né? Mas é que essa modalidade de contratação favorece isso, né? Tanto porque é uma indicação do político e muitas vezes acaba acontecendo esse tipo de corrupção, né? Porque a gente costumou chamar rachadinha, parece que é uma coisa mais leve, né? Mas é uma coisa muito séria, né? Porque peculato é crime, né? Está sendo tirado dinheiro público ali e para financiar campanhas e outras coisas que a gente, né, nem pode imaginar o que eles acabam fazendo com esses dinheiros que saem do serviço público e fazem essa divisão do valor. Porque o que acontece? O serviço público não é entregue. A gente está colocando um recurso público na mão de uma pessoa e que a contraprestação não está vindo, né? Porque a gente não pode ser ingênuo achar que de quem faz rachadinha que ele está realmente desempenhando suas funções, né? Então aí tem a do Carlos Bolsonaro, né, que já foi, enfim, já teve até laudo ali comprovando que teve esse peculato. Aí pode passar o próximo ali. Aí eu trouxe exemplos mais próximos, né? Aqui, a Operação mira suposto esquema de rachadinha de vereador em São Leopoldo. Então, ali, de novo, né, a questão dos servidores em cargos em comissão, que tinham que fazer essa divisão dos salários deles que recebiam, sob pena de exoneração futura e perseguição política. Então, é bem isso que a gente está comentando aqui, né? Sim. Não sei, Mônica, se quer comentar mais alguma coisa? Aqui também, ó, vereador aqui lá em Bento Gonçalves, né? Também, mesmo caso, ó, ex-vereadores pegavam os assessores e exigiam vantagem devido à razão do cargo. Eu vou fazer um comentário agora, tu me desculpa, Diogo. Mas o comentário é o seguinte, ó. A gente é tão tapado assim com a política nacional que esses casos aqui, eu particularmente é a primeira vez que eu ouço falar. Né? Mas é aqui do lado, São Leopoldo, Bento Gonçalves. Não, e mas acontece, a coisa é violenta, né? Os caras não dormem em serviço. Sim. Vamos ver um próximo então, aqui. Assim, tem vários casos, né? E esses são os casos que a gente fica sabendo, né? Aqui, outro caso em Canoas, né? O secretário municipal foi exonerado do cargo, e aí é tudo com ex-assessores, né? Os assessores ali são indicados e acabam, né, sendo achacados para dividir o salário, né? E geralmente esse dinheiro vai para o político lá fazer campanha, enfim. Aqui é de Itaqui. Né? Itaqui. Também com a mesma sistemática, né? Contribuições partidárias mensais ali, né? E aí uma coisa, né? Eu nunca achei uma notícia de um servidor de carreira sendo compelido a fazer rachadinha. Né? Então, esse é um caso que eu desconheço, assim. Sim. Por conta de tudo isso que a gente está falando, né? O servidor público que tem carreira, que tem estabilidade, ele tem uma vinculação direta com o órgão público, não com alguém que pode vir e tentar fazer com que ele desvirtue aquilo que ele tem que desempenhar, né? Sim. Acho que tem mais um. Aqui tem a questão da estabilidade que a Mônica comentou, né? Do caso das joias lá. Que foi feito, né? Aquela velha história da carteirada, né? Tu sabe com quem está falando. Então, isso, o servidor ali da Receita tinha ali, tem toda uma documentação para
para que essas joias entrassem no país, né? Tem todo um protocolo a ser seguido, e isso não foi observado, né? Então, sim, eles queriam realmente trazer as joias sem a documentação para efetivamente se apossar de um bem que foi foi dado de presente para o país, né? Isso, na verdade, né, Diogo, foi um caso vergonhoso, né? Isso foi uma coisa, assim, terrível, uma vergonha para o nosso país que aconteceu isso aí, né? Porque, na verdade, se o cara não fosse um servidor público, nesse momento ele ia ceder à pressão, com certeza ia ceder à pressão, né? Agora, porque ele era um servidor público que não devia uma vírgula para ninguém e estava fazendo o trabalho dele, ele simplesmente não entregou o ouro para o bandido. É isso que aconteceu, sabe? É bem declarado isso que aconteceu, né? O próximo ali, eu acho que é a questão das... esse foi também... Sim. Esse apareceu, né, durante a pandemia, né? Que foi a humilhação que esse desembargador fez com os policiais militares lá, né? Nessa cidade, agora não tá ali a cidade, em São Paulo, né? Foi em São Paulo. Isso, em São Paulo. Ele estava caminhando na praia lá. E, bom, independentemente da gente, se as pessoas concordavam ou não naquela época, se usar máscara na rua era importante ou não, o fato é que tinha uma norma que dizia que tinha que usar máscara. E o policial foi lá e multou o desembargador, e ele, né, pega o telefone e começa a ligar para um secretário, tu vai ver com o que tá mexendo, aí rasga a multa, né? Se fosse alguém, um CC ali, certamente essa multa, a gente nem ia ficar sabendo que aconteceu isso, né? A gente não tinha nem teria sido divulgado isso, porque de cara ali o cara já ia tentar defender o seu trabalho, né? Se ele tem uma ameaça ali de um desembargador que vai dizer, olha, eu vou falar com fulano e um cicrano aqui, e tu tá na rua amanhã, e ele sabendo que isso pode acontecer. Ele sem estabilidade, com certeza, deu um probleminha na internet do Diogo, ele sem estabilidade, com certeza ia ceder à pressão ali também do desembargador esse. Aqui tem mais um, a CPI, irmãos Miranda reafirmam, né, pressão e irregularidades da compra da Covaxin, mas esse é o caso que a Mônica recém nos trouxe, né, Mônica? Então, assim, são vários exemplos, assim, de que se não tem pessoas totalmente imparciais e se não tem pessoas totalmente independentes do sistema político, né, sendo servidor, com certeza isso tudo iria piorar. Com certeza isso tudo ia piorar, Mônica, porque o próximo assunto aqui, sabe, Mônica? E não menos importante, é aquela questão do detrimento das competências e as políticas de indicações. Isso aí ia ser uma coisa assim muito comum, ia ser, digamos, um oba-oba, né? Se não tivesse servidores públicos. A gente já vê exemplos nas prefeituras, indicação de diretor de escola, indicação disso, aquilo, cabides de emprego, essas coisas. Isso ia triplicar ou quadriplicar, né, se essa PEC 32, né, vigorar. Algum comentário a mais, Mônica? Não, eu acho que o Diogo, ele corroborou muito, assim, trazendo outros exemplos, e aqui, né, muito próximos da gente, porque, assim, né, Gilmar, acho que é importante que quem está nos acompanhando compreenda que a reforma, na verdade, ela significa o sucateamento e retrocessos para todo o setor público. Todo o setor público. Sim. E não só para o setor público, mas para a sociedade em geral, porque o que ela vai fazer? Ela vai colocar um serviço público de menor qualidade à disposição das pessoas. Então, se hoje a gente acha que a educação pública ela não é boa, se hoje a gente acha que a saúde pública não é boa, a tendência é piorar. Porque esse texto ele permite que a administração pública ela seja toda composta por temporários e terceirizados, né, tornando desnecessário, tanto para o governo quanto para o gestor público, realizar qualquer tipo de concurso público.
Então, tudo isso que o Diogo traz ali no texto, né, reafirmando a questão, né, do compromisso com o Estado, com o projeto de Estado, né, aquilo tudo que muitas pessoas já me ouviram falar, que a cadeira que o gestor público, a cadeira que o presidente, o governador, enfim, o prefeito ocupa, ela é maior do que a pessoa que ocupa ela, porque essa cadeira ela representa o todo da população, né, seja ela na cidade, seja ela no Estado ou na União. É disso que se trata. Quando a gente traz a questão da PEC 32, a gente traz a questão da fragilização do acesso aos serviços públicos, que nós sabemos e aí eu uso a fragilização exatamente por causa disso, porque a gente já sabe que é frágil. A gente já sabe, por exemplo, aqui no município de Taquara, que a população que mora mais na periferia, que aí no município de Parobé, a população que vive mais na periferia, tem mais dificuldade de acessar os serviços públicos. Por quê? Porque ela está à margem da sociedade. Sim. Tem algumas pessoas, né, Dilamar, né, Diogo, que nem sabem dos seus direitos, que nem sabem, né, que aceitam qualquer coisa porque acham que qualquer coisa é aquilo que elas merecem. É muito triste, né? E o que determina que as pessoas compreendam o seu valor social? São as políticas públicas. E num primeiro momento é a política pública de educação. Então, assim, não é puxar brasa para o meu assado quando eu digo de que é um projeto, né? A gente sabe que o sucateamento da educação pública é um projeto, a reforma do ensino médio é um projeto, quando retira a possibilidade, o direito de uma reflexão mais profunda a respeito do seu lugar social, das suas subjetividades, da sua construção cidadã, dos adolescentes e jovens de periferia. Esses jovens, esses adolescentes de periferia, eles não vão poder fazer articulação de um pensamento mais comprometido com o coletivo, sabe por quê? Porque eles vão ter que garantir o pão, que eles vão comer de noite, trabalhando o dia inteiro. Porque teve uma reforma trabalhista que disse que se ele não trabalhar as horas que ele necessita trabalhar e essas horas sejam produtivas, ele não vai receber. Se chover, ele não recebe. Se faltar serviço, ele não recebe. Entende? Então, essa pessoa não teve um ensino médio que possibilitou a reflexão. Sim. Ele tem um trabalho que é um trabalho intermitente. Ele sabe que, na perspectiva dele, ele vai ter que trabalhar até os 65 anos, até os 70 para poder se aposentar. Tu acha que esse cara vai pensar na coletividade, na estrutura cidadã, em todas essas palavras bonitas, esses conceitos bonitos que a gente traz aqui? Não, ele vai pensar na barriga vazia dele e dos filhos dele, e na conta de luz dele que está para ser cortada. Ou na conta da água que está para ser cortada, porque a gente acabou de privatizar a Corsã aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a gente sabe que a empresa que comprou não está preocupada com o bem social e com a política pública de saneamento básico. Ela está preocupada com o lucro. Sim, Mônica. Então, assim, né, Dilamar, é um pacotão de maldade que o governo Bolsonaro e os seus interlocutores, né, e os seus parceiros fizeram com a população brasileira, que eu acho que a gente vai demorar, eu tenho certeza que a gente vai demorar muito tempo para desconstruir. Sim. Então, assim, é muito importante. E agora eu quero pedir licença aqui, rapidamente, para ti. O Diogo é meu parceiro nisso, assim, né? Mas, assim, de falar com os nossos colegas servidores públicos. A gente sabe que grande parte dos nossos colegas... Grande parte não. Nós sabemos que alguma parte dos nossos colegas servidores públicos, eles só se impactam com a questão coletiva, quando essa questão coletiva impacta na vida real deles, né, no dia a dia. Então, a PEC 32, colegas, vai impactar severamente, muito mais que a reforma trabalhista e muito mais que a reforma previdenciária na vida de vocês. Eu estou em processo de aposentadoria, já estou aposentado. Então, assim, não me interessa, pode passar a PEC 32. A PEC 32
não prevê regime previdenciário setorializado, que nem, por exemplo, eu pago RPPS, né? Que é um regime único do servidor, é um regime comum do servidor, né? De que todas as pessoas, né, no Brasil contribuem. Então, essa pirâmide de que entra concursados novos para bancar, né, aqueles que estão aposentados não vai existir. Então, a possibilidade muito grande de que a nossa Previdência, da forma que a gente conhece já a partir da reforma da Previdência, ela também se torne ainda mais insalubre, ainda pouco benéfica, usando assim um termo um pouco mais ameno, né, do que ela é hoje. Então, assim, é importante que todos nós possamos refletir a respeito disso, é importante que todos nós possamos cobrar dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, de deputado estadual, de deputado federal, de quem a gente tem acesso, de que se posicione contra a PEC 32, porque se posicionar contra a PEC 32 é se posicionar a favor da população brasileira. Legal, Mônica, legal. Só para te dizer, Mônica, agora há pouco o pessoal do Arquivo X disse assim, a Mônica foi perfeita na sua explicação. A Tânia Sal também entrou agora há pouco aqui, nos disse boa noite, e o Ademir Giovanni Herman também nos disse boa noite agora há pouco. Só para fazer uma pequena colocação aqui, tá? Eu particularmente acho a reforma da Previdência uma reforma assassina, sabe? Porque na verdade, se tu for ver assim, a maneira que ela foi feita e como é que as pessoas vão tentar chegar nos 65 anos para tentar se aposentar, com essa uberização que está hoje do trabalho, eu sou assim otimista em dizer até que ninguém vai se aposentar lá daqui uns 10, 15 anos. Porque não é possível, entendeu? Não é possível. E eu vou dizer assim com um lugar de fala, porque eu me aposentei faz pouco tempo, né? Eu sou aposentado, né, por tempo de serviço, né, contribuí mais de 35 anos, então consegui ali antes de 2019 já me aposentar. Agora, eu gostaria que o meu filho, que as pessoas que vêm atrás de mim também tivessem essa mesma possibilidade, sabe? Que hoje não tem, simplesmente não tem, terminou. Tu pode bater na porta lá quantas vezes tu quiser e não vai conseguir mais, né? A não ser com a idade lá, 62 para homem, para mulher e 65 para homem. Essas reformas também, a reforma trabalhista, eu também achei foi uma coisa assim que não veio nada a favorecer o trabalho, o trabalhador, ou alguém que realmente trabalha. E assim, são tudo coisa, é um pacotão de coisas que a gente vem, né, desde 2016 para cá, principalmente, que vem acontecendo, que se a população assim não acordar e não levar um chacoalhão, sabe? Coisas como essa PEC 32 vão passar, né? E vai deixar cada vez pior, né? A própria população brasileira. Para quem está vindo depois, está cada vez pior, né? Me desculpe, Diogo, eu peguei um cantinho da fala, mas estamos chegando a 1 hora de live. Já daqui a pouco vai dar o jogo do Inter para os Colorado. Eu não sou colorado, sou gremista, né? Mas não importa, né? E eu gostaria, assim, de repente, umas considerações finais, né? Diogo, Mônica, depois. Não, beleza. A gente tem que... Mesmo não sendo colorado, a gente quer assistir aí, né? Vamos torcer pro tricolor lá e tal. Assistir a derrota do Inter, mas não vai tomar. Não. Pois é. Não, mas eu queria complementar também essa fala da Mônica ali no final, que é essa pessoa que estudou no ensino médio, não teve aquele espaço para refletir e que ele não consegue depois compreender a questão da solidariedade, da Constituição, que a gente, né, tem uma questão mais ampla que a gente precisa observar a coletividade e tal, que é a campanha sistemática e histórica contra o serviço público, né? Porque todo mundo aqui que que tem uma idade próxima a minha, assim, que é uns 40 anos, vai lembrar, assim, que lá o governo Collor, vamos caçar os marajás, né? Então, né, a questão do neoliberalismo,
de tentar sempre a privatização a qualquer custo, né? A qualquer custo e colocando qualquer custo na mesa, né? Para que isso aconteça. Então, isso faz parte de toda a parte da comunicação, a campanha que foi feita, né? A campanha que vem sendo feita, que ela é muito, né? Muito forte, assim, né? E principalmente, né? Se a gente for olhar a questão, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a questão das redes sociais, o quanto esse povo que é do bolsonarismo, né? Que ainda continua por aí, muito forte nas redes sociais, o quanto eles encamparam essa visão de mundo em que tu é a pessoa que pode fazer por ti mesmo e tudo só depende de ti, né? Explorando muito o individualismo. Então, esse cara que saiu de lá, que não teve a opção de ter uma reflexão maior no ensino médio e tal, e viveu depois, ele tem, né, toda essa carga de comunicação em cima dele, dizendo que servidor público é vagabundo, que sindicato também não presta, né, que só serve para sugar o trabalhador. Então, todas essas campanhas acabam levando a gente para esse mar, assim, de desespero mesmo, assim, né? Mas, assim, fazendo só um fechamento, assim, eu quero dizer que a gente está atento com relação à PEC 32, os sindicatos de servidores estão atentos. A gente já conseguiu barrar essa reforma lá em 2020, no meio da pandemia, né? Quando muitos colegas meus diziam, não tem o que fazer, essa reforma vai ser aprovada de qualquer maneira, porque nós estamos no meio da pandemia e a gente não tem como se mobilizar. E a gente conseguiu, né, barrar naquele momento lá, a gente fez campanhas de mídia, campanhas nas redes sociais, o Sintrajuf teve um papel importantíssimo nisso, junto com outros sindicatos, né? Hoje nós temos uma frente parlamentar do serviço público lá na Câmara, que promove audiências públicas e faz essa pressão lá. Então, assim, a gente está com um bloco na rua também, atento a isso, porque a gente sabe do risco que realmente isso pode representar para a população brasileira. E aí, o que a gente pode fazer, né? Principalmente se informar, realmente, se informar o que está acontecendo. E como disse a Mônica, que cobrar o seu vereador, o ano que vem tem eleições. Essas pessoas que estão se colocando já para a vereança ou para a prefeitura, qual é a opinião deles sobre a reforma administrativa? Os que já estão agora e os que querem se alçar a esses cargos, qual é a opinião deles? Acho que a gente tem que problematizar esse debate nessas pessoas que fazem a vida pública, né? Que estão ali nesses cargos. Então, acho que esse é um dos pontos. E aí, né, para os servidores públicos, procurar a sua categoria, conversar, trazer esse debate novo, porque, infelizmente, como eu repito aqui, conforme, mesmo sendo um projeto derrotado nas eleições, ele tem um sério risco de ser aprovado. Então, a gente precisa estar muito atento. E aqui já deixo um agradecimento, mais uma vez, né, para o espaço aqui e parabenizar o Dilamar aí pelo projeto, que tenha vida longa aí no projeto. Boa noite aí, na verdade, nós estamos tentando aqui pavimentar, sabe, um espaço, um lugar, assim, para que os progressistas, né, não só assim de Parobé, né, o nome é Parobé Red, mas se nós tiver que fazer uma live, o pessoal de Três Coroas, que eu vi que o PT de Três Coroas, por exemplo, tá abrindo lá Instagram, canal e tal, a gente pode fazer bate-bola, pode fazer assim sem problema nenhum, porque o objetivo aqui é abrir um espaço, um lugar para que se possa trazer essas discussões. E eu quero convidar vocês, sabe, Diogo e Mônica, para vir aqui também, né, debater algo sobre, sei lá, sobre a reforma da Previdência, o que aconteceu, para outros assuntos também nós debatermos aqui, e trazer essa questão das informações, porque a não informação também acaba sendo uma desinformação, que nem disse a Janaína aqui, né? Ela disse assim, obrigado pela excelente exposição, mais um momento delicado que estamos vivendo. O grande problema são as fake news. É muito difícil combater a desinformação, e é verdade.
Eu sou uma pessoa que dioturnamente combato desinformação nas redes sociais. Participo de grupos de contra fake news e tudo. E é assim que a gente tem que estar, a gente está ativo nas redes. É uma coisa que tu falou agora há pouco, e no nosso momento em off, também é aquela questão assim, de nós aqui, dos progressistas, da esquerda, tá mais ligado na questão das redes sociais, né? Nascemos em porta de fábrica, mas assim, a realidade é que agora o mundo mudou, o momento mudou, então nós temos também que nos adequar ao momento e saber chegar nas pessoas, né? Levar nossa mensagem às pessoas, fazer as pessoas saber da boa informação, que é o que nós fizemos hoje aqui. Ninguém falou nada aqui que denegrisse imagem de ninguém, que falou mal não sei das quantas, papapá, mas nós trouxemos uma informação de qualidade, que a pessoa vai entender que essa PEC 32 aí, ela vai simplesmente terminar com o serviço público, na verdade, né? Vai lotear isso, vai, né, fazer com que tudo seja mais precarizado e vire tudo indicações, né? Isso não serve para o Brasil, particularmente, né? Se entrar um pouco a fundo para ver, não serve para o Brasil. Mônica, alguma consideração final, Mônica? Acho que 2 pontos bem importantes, assim, que são duas, aproveitando que a Jana trouxe aqui das fake news, né? Que são duas falácias recorrentes, né? Que as pessoas que defendem o sucateamento dos serviços públicos e a igualdade de condição de acesso das pessoas o fazem. O primeiro é que a máquina pública é muito onerosa porque ela é muito grande. Os servidores públicos são 12% do total da força de trabalho no Brasil. Comparando, tem uma organização para cooperação e desenvolvimento, que é a OCDE, ela compara 32 países que são países ou já desenvolvidos ou em desenvolvimento. E grande parte deles tem em torno de 21% sobre o total dos trabalhadores nos serviços públicos. Então, isso indica que falta muitas pessoas nos serviços públicos, na área de saúde, na área de segurança, na área do desenvolvimento social, na área da educação. Uma outra falácia é que os servidores públicos ganham muito, né? Grande parte dos servidores, a média salarial dos servidores gira em torno de R$ 2.150 a R$ 4.150, mais ou menos. Essa é a média salarial dos servidores públicos de todo o Brasil. Óbvio que tem alguns que ganham grandes salários, como juízes, desembargadores, né, e tudo mais. Mas nós estamos falando daquele servidor que atende lá no posto de saúde, que é a tua referência lá no posto de saúde. A gente está falando do professor do teu filho. Esses são servidores públicos também. Nós temos professores, por exemplo, eu tenho uma colega que está há 35 anos na escola. Vocês entendem o valor de uma pessoa que está há 35 anos dando aula numa escola? Não tem como mensurar o valor desta pessoa, porque essa pessoa ela acompanhou durante 35 anos o desenvolvimento de toda uma comunidade. Ela tem memória dessa comunidade, ela tem laços afetivos, porque ela deu aula para o pai, ela deu aula para a mãe, ela deu aula para o filho, agora está dando aula para o neto. Sim. Sabe? Então, assim, eu quero encerrar com essa desconstrução da desinformação, porque é muito importante que não só os servidores públicos façam essa defesa contra a PEC 32. É importante que toda a população brasileira entenda que os serviços públicos é a garantia mínima de justiça social nesse país. Porque os servidores públicos é que garantem a efetivação da política pública. Somos nós que garantimos isso. Somos nós que temos compromisso com o Estado, somos nós que temos compromisso com a coisa pública, somos nós que temos compromisso com a população brasileira. Então, quero te agradecer, Dilamar, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Acho que um tema bem importante, já que tu colocou à disposição aqui, que a gente converse, é a questão habitacional. Nós temos um déficit muito grande habitacional aqui na região, e agora com o novo Minha Casa Minha Vida, tem uma série de elementos que são super importantes que a gente reflita. A nossa associação de moradores aqui do bairro Santa Rosa é a entidade proponente Minha Casa Minha Vida, a gente já entregou em torno de 300 casas, estamos agora pleiteando aí um projeto grande a nível de estado também, então acho que a gente também pode contribuir muito nessa reflexão
e informar bastante, né, a comunidade aqui da nossa região sobre os seus direitos, mas fundamentalmente sobre as boas novas de um governo que tem compromisso com a nossa gente. Sim, é disso que se trata. Todos nós que estamos aqui, a gente tem compromisso. E o nosso compromisso é com a parcela da população que a gente representa e que nos representa, que é a parcela da população trabalhadora do Brasil. Tá bem? Grande abraço, obrigada aí, Diogo, mais uma vez. E eu e o Diogo, a gente segue à disposição. Eu vi que tem o pessoal do podcast que está aqui. A gente segue à disposição para fazer esse debate aí na região sobre a PEC 32, mas a gente tem várias outras pessoas também que estão bem informadas e que também podem contribuir com esse debate. Mas é um debate muito importante, tá bem? Um grande abraço, uma boa semana aí a todos e todas, e vamos seguir firmes e corajosos na construção de um Brasil justo e fraterno, um Brasil do esperançar. Legal, obrigado. Diogo, alguma coisinha a mais, Diogo? Não, é isso aí, gente. E agradecer aí a participação da Jana, que é a minha diretora lá da secretaria onde eu trabalho. Está de férias, mas está aí acompanhando a live também. Um abraço para ela. Sim. Aqui meu amigo Cristiano Kader, aqui do Arquivo X, né? Com certeza, assim, nós também estamos de olho nas lives que ele faz e tal, né? E dizer muito obrigado. Eu quero dizer muito obrigado a cada um que teve conosco, que é bem rapidinho aqui. A Eulália, lá cedo teve, o Cristiano Kader, do Arquivo X, a Janaína, a Adriana, eu vou dizer só o primeiro nome para ser mais rápido aqui. A Márcia Bones, o Claro Moraes também esteve com a gente aqui, o Eliseu Brás, a Marciane Conrad também esteve com a gente aqui, Tânia Saul, Ademir, né, Herman, o Luiz Lopes também esteve com a gente aqui. Dizer a todos vocês muito obrigado por estar com a gente na live. Vocês, né, com certeza foram muito importantes aqui com nós. Essa live depois vai ser transmitida também por outros canais que eu vou estar postando nas redes sociais aqui, tanto, né, no Esperançar Brasil, MRT, Mídia Livre, que é um canal gigante que a gente participa. E muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Diogo. Espero ver vocês de novo aqui tão rápido quanto puderem, né, para nós trazer outros assuntos. Vamos convidar também nossos parceiros aqui de Parobé, né, tanto Cláudio Silva, o nosso vereador aqui, né, o Dari, a professora Maristela. Assim, eu já estou provocando eles faz tempo para nós fazer um cotidiano aqui, e eu tomara que essa live aqui seja um precursor assim para trazer mais gente legal aqui. Vai falar de coisa boa também, né, Dilamar? Sim, falar de coisa boa também, claro, né? Agora o Dari teve agora há pouco, chegou de Brasília e tal, vai trazendo novidades e tal. Então a gente. Eu quero dizer que nós estamos preparando o local aqui, sabe, Mônica? Um local aqui numa galeria aqui para fazer lives por ali. Vai ser bem legal também. Nós vamos preparar um ambiente, um cenáriozinho ali, vai ser. Estamos com esse projeto aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite, obrigado. Eu vou estar compartilhando muito essa live durante essa semana agora, né? Obrigado de novo, Diogo, obrigado, Mônica. E eu vou largar um videozinho aqui e vou tirar nós da live. Valeu? Tchau, tchau. Na sociedade é a parte de baixo que faz tudo. Quem é que planta tudo que se come? É mão pobre. Quem é que costura todas as roupas que se veste, de marca ou não? Mão pobre. Quem é que bota a calçada? Quem é que bota os tijolos um em cima do outro? Quem permite que a universidade funcione? É tudo pobre. Quem recolhe o lixo? Quem cata os feridos e leva para o hospital? Quem recebe no hospital? É tudo pobre. Então os pobres são a base da sociedade. Quem que liga as máquinas? São os pobres. Aí você pega o sistema tributário. Quem é que financia o Estado? A massa tributária sai do consumo. Então o pobre financia o Estado. Os pobres, eles constroem, eles botam para funcionar, eles mantêm, reparam, eles sustentam o Estado. E, no entanto, são enganados, são inferiorizados, são sabotados, têm seus direitos humanos negados, seus direitos fundamentais, sabe? Então, são colocados em uso, como se fossem animais. É ali que precisa tomar consciência, porque é ali que está a força da sociedade. Só que está inconsciente. Para isso se nega a instrução, se nega a educação, como num sistema escravagista. O escravo não pode saber ler, não pode ter instrução, porque senão ele se esclarece e se revolta. É isso que acontece, na minha visão. A parte mais importante da comunicação é o receptor. Então não adianta eu chegar lá e falar em paradigma. Não adianta eu falar academês. O academês foi formulado para servir de cerca de arame farpado para o conhecimento não alcançar a maioria, para não dar acesso. É preciso pegar essa cerca e derrubar.
É preciso falar errado, é preciso engolir plural, errar concordância. É fácil falar. O Einstein já dizia, se você não consegue falar para sua avó o que você acabou de aprender, então você não entendeu direito. Você tem que falar a língua do ignorante, porque ele foi ignorantizado. Quando eu estou diante de um cara desdentado, analfabeto, eu não estou diante do inferior, eu estou diante de uma vítima de crime social. A sociedade é criminosa. Então, se eu tive meus direitos respeitados, eu tenho uma dívida com essa galera, eu não tenho superioridade. Eu tenho uma responsabilidade a mais, eu tenho que ser mais tolerante, eu tenho que aprender a falar a língua dele, para mostrar para ele que ele não é inferior porra nenhuma. Isso é uma grande mentira. Ele é a base da sociedade. E é o mais forte de todos. Porque o patrão, se ele perder os empregados, arrisca ele não saber fritar um ovo. Quem faz tudo são os empregados. Quem trabalha com dificuldade se fortalece, supera dificuldades. Quem tem muita facilidade não supera dificuldade, precisa de alguém para superar para ele. Por isso a dependência dos de cima dos de baixo, eles dependem dos de baixo. E aí para inferiorizar, para os de baixo não ter consciência. Eu fico pensando assim, que moral tem um cara que paga uma pessoa uma grana que ele jamais aceitaria para fazer o que essa pessoa vai fazer? E no entanto isso é lugar comum. O empresário fala, eu dou emprego cacete, você explora as pessoas, paga o mínimo, corta direito trabalhista, ainda olha para os caras com desprezo. Isso é uma ideia desumana. Sabe, a cúpula da sociedade não tem humanidade, a humanidade está na periferia, que divide o último pão, sem pensar, amanhã a gente vê como é que fica. Você não vai ficar sem comer não, toma aqui. É isso que é bonito. Eu nasci na elite, e eu fui encontrar a parte mais linda da humanidade na periferia, pedindo comida, dormindo no chão. Ali eu encontrei a humanidade mais bonita. Só que eu percebi, ali está todo mundo ignorantizado, está todo mundo sabotado. Sabe? É uma puta sacanagem, sabe? Eu prefiro falar com os de baixo, para mostrar que eles não são fracos não são inferiores não. Eu paro para botar gás na Kombi velha que eu tenho e pergunto pro cara assim, meu irmão, imagina... Primeiro eu falo com o cara, eu chego lá, o cara fala, ô patrão, já fiz alguma merda, mas me desculpa aí, o que eu fiz? Eu falo, não, por quê? Tu tá me xingando, velho, patrão? Patrão é um parasita, velho, que trepa nas tuas costas, vive às suas custas, diz que tu que vive às custas dele. Que te esfola, te ameaça, te espreme, te cobra, te paga uma merreca e acha que você tem que ter gratidão por ele. Imagina que seu patrão perdeu os empregados, perdeu o que ele tem que ver a sua vida. O que ele faz? 99% das vezes o cara responde, ele se mata. Claro que se mata. Ele não tem peito para encarar as dificuldades. Ele só encontra facilidade, facilidade fragiliza. É a dificuldade que fortalece. Então os mais fortes eles estão inconscientes. É preciso mostrar para os mais fortes quem eles são, que eles não sabem. A sociedade não deixa eles saberem.